Reforma trabalhista aprovada o ano passado. Reforma da Previdência, o governo Temer está querendo aprovar. E a situação hoje das categorias em Criciúma e no sul de Santa Catarina e também no Brasil, como é que está? Os comerciários estão negociando desde o ano passado, até porque a data base é maio. Atualmente eles reivindicam o NPC, que é 3,99%. Presidente Gelson Gonçalves, como é que está a situação das negociações? Passou o ano de 2017, chegou 2018, está próximo de chegar a um acerto? Olha, nós nunca ultrapassamos o ano, sempre fechamos no máximo em novembro. E essa última negociação é que realmente complicou. Não em função da reforma, mas em função da teimosia do sindicato patronal. A sua assessoria jurídica e algumas lideranças patronais, ligadas a mercados, supermercados. A inflação deu 3,99. Nós fechamos em Sara 4,5. Eu queremos aqui, 4,5. Eles chegaram a 4,22. O piso, nós fechamos 1.270 lá em Sara, que era da 1.267 aqui. Homologação lá com 1 ano, aqui eles não querem homologar. Querem seguir a regra da reforma. E nós não estamos aceitando. Eu conversei com o procurador, doutor Bruno, do Trabalho, para ver se ele intermedia essa negociação. Ele deve nos informar, eu acredito que no mais tardar a semana que vem, para a gente chamar uma reunião com nós e o sindicato patronal, para definir. A posição do procurador é definir essa convenção, é fechar. Ele, inclusive, o procurador até ficou um tanto, chocado quando eu conversei com ele, que ele precisa R$3 no piso. É um absurdo. Por que não chegar 1.270 aqui? Então nós estamos realmente com essa dificuldade. Esperamos que até no mais tardar a semana que vem fechamos a convenção. Data base é maio, está quase chegando maio. E o senhor acredita que a reforma trabalhista foi o grande problema para fechar a negociação, presidente? Foi um pouco sim, mas um pouco é a teimosia dos patrões, de alguns, poucos. E ligado ao sindicato patronal, que tem mais proximidade, que alguns mercados que não querem realmente homologar as rescisões, como por exemplo o Bistec, o Giasse, que estamos homologando em Sara e aqui não querem, entende? O Manente, que realmente é a grande dificuldade, está tentando impor essa condição de não homologar, e nós queremos homologar a rescisão. Além de fechar no índice que a gente fechou em Sara e o piso também. A questão dos feriados já está tudo acertado com a classe patronal, isso sempre foi um problema, né, presidente? O Temer baixou um decreto em agosto, colocando 2 palavras na lei de 49, que é super hiper, que podia abrir o quê? A agropecuária, aliás, mercado, farmácia, várias atividades abriam, domingos e feriados. E estava só mercado. Ele acrescentou supermercado e hipermercado. Eles entendem que não tem que pagar. Nós estamos brigando por isso também. O valor é R$80, mais um dia de folga. Querem dar um dia de folga e não querem pagar os R$80. Isso eles estão fazendo no estado todo, não é só aqui. Eu acredito que no Brasil é não pagar nada, só dar um dia de folga. A manifestação em frente à agência do INSS em Criciúma iniciou às 8 horas da manhã desta segunda-feira. Vários sindicatos e representantes e também a comunidade participaram deste ato, que foi até às 16 horas. Vamos conversar com a Juscelia Gonçalves, ela é presidente do CICERP e também uma das coordenadoras do movimento do sindicato da região sul, para falar sobre a reforma que está aí para ser votada e que pode prejudicar ou não o povo brasileiro. Qual a avaliação de vocês a respeito da reforma, Juscelia? Primeiro, a gente espera que esta reforma seja enterrada de uma vez por todas, porque se o Brasil precisa de algumas reformas, chega de fazê-la nas costas dos trabalhadores e das trabalhadoras. Nós sabemos que quem ganha muito neste país não são os trabalhadores e as trabalhadoras. Tem que começar com a reforma, por exemplo, da aposentadoria do judiciário, de algumas aposentadorias que realmente ganham milhões, e não da classe trabalhadora, onde a maioria ganha um salário mínimo e que ainda recebendo um salário mínimo em suas aposentadorias, ainda querem que as pessoas continuem trabalhando até morrer, porque nenhum trabalhador e nenhuma trabalhadora vai conseguir trabalhar contribuindo 40 anos, como propõe a reforma da Previdência. No dia de hoje, foi um dia de manifestação no Brasil inteiro,
onde a classe trabalhadora está cansada de ter congelamento de gastos públicos por 20 anos, onde cada vez mais nascem crianças, cada vez mais nós vemos a violência aumentando. Nós precisamos de política pública para a juventude, nós precisamos de política pública para a educação. Nós ainda não universalizamos a educação infantil e o congelamento das verbas públicas foram feitas por aqueles e aquelas que trabalham não para o povo, mas por uma minoria que é a classe empresarial. Já abriram as portas da terceirização, onde a gente tem todos os índices de que é um trabalho precário, um trabalho que paga menos e um trabalho que adoece muito mais. E agora, ainda não contentes com tudo que já aprovaram, querem aprovar a reforma da Previdência, onde coloca para a classe trabalhadora um impedimento à sua aposentadoria. Não é possível. Nós contribuímos, nós produzimos a riqueza deste país, é preciso que nos ouçam. Todas essas reformas são feitas não ouvindo a classe trabalhadora, muito pelo contrário. As manifestações têm demonstrado a contrariedade da classe trabalhadora. As pesquisas demonstraram que a Previdência não é deficitária. Isso é uma falácia. Eles colocam tudo junto, a assistência social e a Previdência. É preciso separar. A assistência social é uma obrigatoriedade do Estado. Por isso, no dia de hoje, além de muitas paralisações em vários locais de grandes empresas que sonegam imposto, porque no Brasil o grande problema é a sonegação de impostos, em que desvia dinheiros e dinheiros da política pública, porque se os governos fizessem um esforço para ir cobrar aquilo que devem, só aí já garantiria muitas políticas para o Estado e não precisaria diminuir receita, e sim aumentá-las, porque não se faz saúde, não se faz educação, não se faz assistência social sem investimento. No dia de hoje é um protesto contra tudo isso. Nós queremos ser respeitados enquanto classe trabalhadora, enquanto povo brasileiro. Hoje está na rua o movimento social, o movimento popular, o movimento sindical, as pessoas que dizem não. Nós somos brasileiros e brasileiras, temos um país onde tem riqueza natural, onde tem petróleo, onde tem ouro, onde tem minério, onde tudo que se planta nasce. Por que que este povo tem que pagar tão caro? Um povo que trabalha, um povo que produz. E por que que aqui na região sul nós escolhemos aqui a Previdência Social para fazer a nossa manifestação? Porque além de tudo isso, além de quererem aprovar uma reforma da Previdência que retira os sonhos da aposentadoria de toda a classe trabalhadora e principalmente da juventude, porque a juventude que vai entrar no mercado do trabalho não vai ter condições de trabalhar 40 anos de contribuição para poder se aposentar. Nós estamos aqui na frente da Previdência Social porque as perícias médicas têm sido muito desumana. As pessoas chegam aqui doentes e os peritos simplesmente liberam as pessoas para trabalhar sem qualquer respeito às pessoas, à história das pessoas, sem ter uma junta que realmente verifique o grau de adoecimento das pessoas e ainda tratam as pessoas com desumanidade. Nós queremos uma perícia humana, uma perícia que olhem os trabalhadores e as trabalhadoras como gente, pessoas que têm que ser tratadas com respeito. Por isso, a escolha desse espaço. E aqui, durante todo o dia, a nossa manifestação é para que a população entenda de que nada nos é dado. A nós tudo é conquistado, com muita luta, com muito suor, com muitas lágrimas e também, muitas vezes, com muito sangue. Por isso nós chamamos a todos e todas, continuem manifestando-se, continuem lutando, resistir e lutar, este é o nosso lema. Laércio Silva é do comando do Sindicato da Região Sul de Santa Catarina, também sempre atuando nos movimentos sindicais e pela luta dos trabalhadores. Nós indagamos a Laércio sobre a reforma da Previdência, que esse protesto de hoje é um dos maiores motivos contra a reforma. Qual o principal ponto na tua avaliação hoje que vai prejudicar o trabalhador, Laércio? Olha, tem uma série de questões distorcidas na Previdência, que são os grandes salários, normalmente de deputados, de senadores, de juízes e ministros, mas eles não estão mexendo nisso. Eles estão querendo mexer exatamente com o trabalhador, aqueles mais empobrecidos, que vivem do seu suor, achando que aí está o problema. Então, é uma sacanagem extraordinária. A população brasileira e os trabalhadores sabem disso, tanto é que no dia 28 de abril,
passado construíram uma greve extraordinária. No curto prazo, a gente está se defendendo bem, com mobilização. O fato de haver eleição esse ano é uma coisa que nos defende também. O escândalo que se envolveu o governo Temer é uma outra forma que faz com que a gente, no curto prazo, se defenda. Agora, no médio prazo e no longo prazo, para que a gente permaneça com os direitos previdenciários, nós temos que prestar atenção no processo eleitoral. Os partidos que estão aí com Temer, todos eles, depois das eleições, vão querer aprovar a toque de caixa a reforma da Previdência. Nós temos que eliminar essa galera, porque nós já sabemos bem o que eles querem. Esse movimento de vocês, será que vai surtir efeito, Laércio? Até porque aqueles que se manifestaram contra a Dilma não estão mais nas ruas. Pois é, eu acho que estão arrependidos dentro de casa e é natural que estejam, né? Foram enganados, né? Foram defender uma quadrilha para combater corrupção. A corrupção não comprovada está sendo combatida por uma quadrilha que guarda 51 milhões dentro de apartamento. Então ela está chateada, envergonhada, boa parte dela. Mas eu acho que num determinado momento, pelo menos no processo eleitoral, eles vão saber o que fazer com o voto e isso é muito importante. O senhor acha que o povo está conscientizado de alguma coisa? Tem um processo de manipulação no Brasil extraordinário. A Rede Globo é uma máquina, é um canhão no sentido de o poder que tem no processo de manipulação. Mas eu acho que movimentos como esse ajudam a esclarecer, a separar o joio do trigo. Seu Agenor Cizés, que é aposentado, um mineiro, que é aposentado desde 2001, também está acompanhando este movimento aqui em frente à Previdência. O senhor já está aposentado, veio fazer o que aqui? Eu vim aqui reclamar porque roubaram tudo que nós tínhamos. Nós paguemos nossos direitos, eu acho que nós temos direito de receber pelo que nós pagamos. Daí então é o seguinte, por exemplo, eu me aposentei com 4 salários mínimo e meio. Eu hoje recebo R$ 1.430. Eu peguei expectativa de vida, mas eu paguei pelos meus direitos. Eu paguei pelos meus direitos normal. Então eu acho que eu teria direito de ser aposentado pelo que eu paguei. O senhor veio aqui defender também os seus filhos e netos? Filhos e netos, claro, porque amanhã depois eu não sei como é que meus filhos vão conseguir se aposentar. Eles estão pagando os direitos deles. E teriam o direito de se aposentar com o que estão pagando. E hoje em dia estão roubando tudo. Eles estão tirando tudo direito e coisa. Por exemplo, o imposto de Criciúma, hoje, passou para 300%. Tem alguns que estão pagando 300%, inclusive eu. Eu não tenho uma rua decente, eu moro num pedaço de rua que não tem saída. Tem buraco lá, tem que deixar o carro pro lado de cima porque não dá para entrar nas garagens. Tudo a fim nós pagamos imposto direitinho. Por que nós não temos direito de nós ter os direitos, a comunidade, o conforto do que nós pagamos? Célio Elias, ele foi presidente do Sindicato da Alimentação, hoje ele é diretor, também participando do movimento contra a reforma da Previdência Social em todo o país. Célio, alguns pontos da Previdência que você destaca como negativo para a população brasileira? Nós indicamos todos, até porque uma reforma que não é discutido no tripé da Previdência Social, que são os trabalhadores, os empresários e o governo resolve, o governo Temer, né, resolve fazer o debate somente com o sistema financeiro. Ou o que significa isso para a população? São os bancos privados que estão de olho na Previdência Social para futuramente privatizar a nossa Previdência Social, tirando todo o aporte que a Previdência dá nas questões sociais para o povo brasileiro. Então, o movimento sindical, a sociedade em geral é contra essa reforma previdenciária, porque nós entendemos que ela só tem um objetivo: aumentar ainda o lucro do sistema financeiro no Brasil, que financiou o golpe aqui nesse país. Há uma dúvida agora de muita gente que já está se aposentando, falta 6 meses, eles serão prejudicados também? Eu digo o seguinte, toda reforma traz prejuízo para quem tem a possibilidade de se aposentar agora, para aqueles que estão entrando, tá, na vida dentro da Previdência Social e aqueles que estão aposentados, porque o objetivo dessa reforma previdenciária é daqui a 5, 8 anos
todos os trabalhadores brasileiros e trabalhadoras que estejam dentro da Previdência Social não ganhar mais do que 2 salários mínimos, tá? Acima, se você quer desejar ter uma aposentadoria acima de 2 salários mínimos, você vai ser jogado por um sistema privado, ou seja, para a previdência privada, que são bancadas pelos grandes grupos como Santander, Banco Itaú, Bradesco, esses bancos que financiaram o golpe e também estão financiando o golpe com o intuito de buscar a previdência social para dentro do seu caixa, para dentro do seu lucro. E com isso também estão financiando a grande maioria dos deputados federais e senadores que estão levando dinheiro para aprovar essa reforma previdenciária, e só tem um objetivo: o povo brasileiro ir para a rua e lutar contra tudo isso, porque esse governo não tem legitimidade nenhuma para fazer qualquer mudança na Constituição Federal, ou seja, discutir qualquer ação que venha trazer prejuízo para a sociedade brasileira. Então esse governo do Temer, um golpista, né, como as escolas de samba trataram ele como vampirão, né, com a sua quadrilha, nós não podemos permitir que isso venha trazer prejuízo para toda a sociedade brasileira. Ô Célio, como é que o senhor vê essa distribuição de verbas aqui em Criciúma principalmente? Deputados federais, não é só um, é 2, é 3, todos os deputados federais espalhando dinheiro. De que forma consegue tanto dinheiro, hein? Não como eu falei, são vários deputados aqui, Célio. Eu digo o seguinte, nós temos aquele caso do Gedel que ocorreu no Rio de Janeiro, na Bahia, desculpe, né, onde o Gedel tinha um apartamento com mais de 51 milhões de reais guardado. Nós entendemos que em cada região dessa esfera nacional nós temos um apartamento daquele, né, e não deixamos... Aqui não é diferente. Aqui não é diferente, tá? A gente tem certeza que tem muito dinheiro que eles vão jogar nessa eleição, e aí os caciques desse esquema financeiro, né, o cacique que estão sendo protegido pelo sistema financeiro brasileiro e por essa quadrilha, que no meu entendimento o Temer é um grande quadrilheiro, tá? É o chefe da quadrilha, que vem a ter também muito dinheiro para jogar agora na eleição futura, agora de 2018, para quê? Para garantir toda a base de governo no Congresso Nacional, para que a reforma ainda corre o risco de ser aprovada em novembro e dezembro depois das eleições. Então o povo brasileiro tem que se antenar disso. Nós temos sim que votar em pessoas que vão fazer a transformação nesse país. Agora o que estão aí, a grande maioria, estão corrompidos por esse sistema e também são um grande bando de quadrilheiros.